Antes de tudo, Yuri, a gente tem que entender que a fome emocional, ela está presente em praticamente 80% do tempo que a gente está se alimentando. Então, se você parar para pensar, o estímulo primitivo da fome, ele vai acontecer no dia, talvez em 20%, talvez ali no momento que você acorda, que você pode ser que você seja uma pessoa que já acorda com mais fome, sente a sensação do estômago vazio, sabe? Ou talvez ali pré-horário do almoço, mas o restante do dia a gente vai estar, sobretudo, sob influência da fome emocional, né? Dessa fome hedônica. Por quê? E aí eu trago muito a realidade local, né? O brasileiro, ele é muito emotivo e a maioria das nossas relações interpessoais acontece em torno de uma mesa. Você se alimenta no momento de descontração com seus amigos, ou no almoço em família, ou com seus colegas de profissão, ou num café da tarde. Então, é muito comum nós termos interações sociais relacionadas ao ato de comer. E esse ato de comer não é uma fome fisiológica. Você não espera o seu estômago ficar vazio, aí para você se alimentar. Você não fala assim, gente, espera aí que eu não vou comer agora, porque eu não estou sentindo, meu estômago não está vazio. Isso não existe, a gente não tem esse tipo de interpretação. A gente vai, nem que seja comer um pedaço de bolo com um colega ou participar de um almoço, mas a gente vai ter esse momento junto de troca, né, junto de outras pessoas. Então é importante a gente saber que, beleza, 80% do tempo eu estou sob influência da fome emocional. Então, como que eu posso saber que esse impulso emocional é um impulso sadio ou não? Acho que primeiro a gente tem que entender quais são as influências emocionais, né? O que perpassa por mim na hora que eu busco um alimento. E ter essa autopercepção, Yuri, é fundamental para a gente começar entendendo se essa fome emocional ela está dentro de uma janela de normalidade ou se ela vai para os extremos ali, que podendo até gerar um transtorno alimentar ou uma síndrome de compulsão alimentar, né? Mas o primeiro passo, eu diria, é a gente começar a se auto-perceber. Então, ok, se 80% do tempo não é fome fisiológica, o que eu estou sentindo, quais são os vetores que estão direcionados a mim ou que eu direciono no momento que eu estou fazendo essa refeição. Esse é o primeiro ponto, assim, para começo de história. Para aí depois você aprofundar se você está dentro do padrão de normalidade do comer emocional ou se você vai para esse lugar mais de transtorno alimentar. Sim, sim. E até, acho que até entrando um pouco nisso nos transtornos alimentares, né? Tem gente que tem muito essa compulsão enorme ali de atacar a geladeira inteira, né? Que é um apontamento muito grandioso e, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Porque é um ato muito agressivo, muitas vezes. Meu Deus, eu abro a geladeira. E é até um costume daqui, né? Não tô sem nada a fazer, abro a geladeira, mas a gente vê também esses transtornos alimentares onde a pessoa ataca. Como é que a pessoa pode minimamente ter esse autodiagnóstico para ela buscar ajuda também, né? Que pontos que a gente pode mostrar para as pessoas, olha, tem alguma coisa errada aqui que não é bem assim que precisa funcionar e a gente pode ter algum tratamento também. Perfeito. Existe uma zona cinzenta de bastante confusão entre o comer emocional e o transtorno alimentar, que é sempre importante a gente analisar. Então, o comer emocional, ele está relacionado às nossas emoções. A gente, né, tem uma frase que uma endocrinologista que eu gosto muito, ela falou, que nós comemos as nossas emoções, né? A gente come quando a gente está feliz, a gente come quando a gente está talvez preocupado, a gente come de um modo geral sob influência das nossas emoções. Mas isso não quer dizer que a gente tenha um transtorno alimentar e que isso seja uma coisa ruim, que traga sofrimento. Então, diferente do transtorno de compulsão alimentar. Então, o primeiro ponto é entender nesse paciente se ele tem critérios clínicos para compulsão alimentar. Então, a compulsão alimentar está dentro do rol ali de diagnósticos de transtornos alimentares e a principal diferença, a gente começa assim, a pesquisar no consultório, é realmente os episódios de alimentação, porque assim, o comer emocional, ele pode não estar ligado a uma falta de controle. Enquanto que a compulsão alimentar, ela tem alguns critérios. Esses critérios são os seguintes, Yuri. A gente precisa ter um forte sentimento de sofrimento associado. Então, quando a pessoa está num episódio de alimentação, ela está sob influência de sentimentos muito ruins, de bastante sofrimento, esse é um ponto muito importante. O comer emocional dificilmente ele vem tão recheado de sofrimento, algumas vezes pode ter ali um viés de ansiedade, mas
é muito marcante quando você atende um paciente com compulsão alimentar. Então, entender se tem muito sofrimento associado. Os episódios de compulsão alimentar, eles são bem frequentes, então a gente fala que precisa ter um episódio de compulsão, pelo menos um episódio de compulsão por semana nos últimos 3 meses. E o que é um episódio de compulsão alimentar? É aquele comer associado a um forte sentimento de descontrole, então a pessoa ela não consegue parar de comer no Uhum. episódio, e dentro de um período de tempo de aproximadamente 2 horas, ela comeria um volume muito maior do que uma outra pessoa sob as mesmas circunstâncias. E esse ponto é importante, tá? Porque quando a gente vai fazer a diferenciação no consultório, a gente pergunta assim, tá, mas como que é isso? Ah, doutor, às vezes eu compro uma pizza e eu como 3 pedaços. Tudo bem, mas isso acontece toda semana? Você sente que você não se controla? Você tem sofrimento associado a isso? Todo mundo que estava ao seu redor comeu 3 pedaços de pizza ou só você comeu? E aí Uhum. você começa a diferenciar, porque você compara com a outra pessoa. Então, uma pessoa sem compulsão alimentar, ela comeria essa mesma quantidade de comida, no mesmo intervalo de tempo, sob as mesmas influências que você? Aí, se você responde não, beleza, então pode ser um quadro de compulsão alimentar. E você tem Uhum. outros aspectos mais subjetivos relacionados ao sentimento de culpa, ou é uma pessoa que às vezes ela come escondido, porque ela tem vergonha da quantidade de comida que ela come. É uma pessoa que às vezes come muito mais rápido do que as outras pessoas que estão na mesa junto com ela. Então a gente Uhum. começa a diferenciar pegando os critérios diagnósticos do transtorno alimentar e ver que tá bom, ok, talvez eu esteja feliz porque eu comi uma pizza com os meus amigos e todo mundo comeu 3 pedaços e foi um Tá momento tudo de bem. prazer e tá tudo bem, sabe? Esse é o comer emocional, né? E se estiver dentro desse contexto de felicidade, de uma troca, de relações interpessoais, não é um problema, sabe? Se acontece esporadicamente, né? Num contexto muito específico. Então existe uma autopercepção muito distorcida muitas vezes das pessoas com relação à ansiedade, com relação ao que comem, escondendo comida, que tá com vergonha, mente pro médico. E isso é uma coisa que acaba mais atrapalhando a pessoa, porque ela tá se auto-enganando ali naquele momento. E até a falta de informação, muitas vezes, do que é normal, do que não é. Eu acho que a ideia do podcast como um todo é essa, que as pessoas possam entender o que é um padrão de normalidade, o que não é, que está dentro de um esperado, e como nortear tudo isso, né, e buscar tratamentos quando as coisas não estão boas, buscar informações, do que simplesmente se martirizarem ali em certas situações, que é, puxa, fui lá me divertir pra caramba, comi 3 pedaços de pizza, e tá dentro de um padrão de normalidade, tá todo mundo comendo 3 pedaços de pizza, e eu me martirizar eternamente como se eu fosse engordar 10 quilos porque eu comi 3 pedaços de pizza. E acho que isso vem muito também das influências, de como que a pessoa lida com as situações do dia a dia, as autocobranças. Eu acho que entra muito até num cunho psicológico mesmo, de como que a pessoa lida com aquela comida, porque como você disse, e eu super concordo, né? Tudo aqui na nossa cultura tem muito a questão da comida, né? Então, se a gente vai comemorar, se a gente vai sair, se a gente passou no mestrado, qual que é o nosso primeiro pensamento? Nossa, vamos sair para comemorar. Qual que é a ideia? Vamos sentar e comer num restaurante, vamos fazer uma coisa aqui em casa. Assim como o oposto, né? Que é a clássica imagem de filme, a pessoa chorando comendo um sorvete ali para sentir-se melhor, porque dá uma ativação ali na hora, literalmente, para a pessoa ter o sentimento gostoso, né? E até vindo por esse outro lado, Dani, como é que a gente pode categorizar e explicar para as pessoas quando a gente está triste, né? Como é que a comida doce, por exemplo, faz com que a gente sinta bem? Olha, eu adoro falar sobre isso, tá? Se deixar, eu fico o dia inteiro. Mas, assim, essa parte da alimentação, Yuri, ela está relacionada aos nossos centros de recompensa. Então, a forma como a gente. Se a gente fosse comer, Yuri, só para ficar vivo, a gente comeria qualquer coisa, sabe? Comeria o que está ali disponível. Mas as escolhas, elas perpassam os sentimentos. E a interpretação disso vem justamente dos nossos centros de recompensa. A gente tem receptores de dopamina associados à alimentação. O alimento, ele traz conforto, ele traz recompensa, ele traz prazer. E, ok, ele assim, é a forma como a gente interpreta, né? Então, isso é até um ponto, e cada vez mais a gente entende do ponto de vista fisiológico, até pegando esses pacientes que diferem do padrão de normalidade e vão até por um lado de obesidade, de sobrepeso, quais vias estão incluídas. E hoje a gente sabe, por exemplo,
que um paciente com obesidade, ele tem menos receptores de dopamina. Ou seja, é uma pessoa que quando vai se alimentar de um alimento prazeroso, aquele alimento hipercalórico ou hiperpalatável, por questões emocionais, ele precisa de uma quantidade muito maior do que uma pessoa com mais receptores de dopamina, ou seja, uma pessoa sem a obesidade, que ali, por exemplo, se satisfaria com um pedacinho de chocolate, o paciente com obesidade ele precisa comer a barra inteira para sentir o mesmo prazer. Então a gente sabe hoje que a dopamina, esses receptores, eles são fundamentais, estão super associados à forma como a gente interpreta o ato de se alimentar, né? O ato emocional do alimentar-se. E como isso influencia dentro do contexto de você também manter o peso saudável. Então, resumidamente, a dopamina é o nosso principal receptor associado a esse prazer da alimentação. É incrível, porque as pessoas elas acabam tendo essa relação com o doce, com esses alimentos mais gostosos e tudo mais, e acabam não tendo uma opcionalidade, né? Que eu acho que é uma analogia muito interessante também, né? Porque a gente tem as opções, né? Mas a gente escolhe muitas vezes esses alimentos para a gente se sentir bem. Até mesmo em casa, táticas simples, né? De, puxa, não vou ter um chocolate, não vou ter isso, não vou ter aquilo, né? Pra gente evitar as opcionalidades e o comportamento. São táticas funcionais, mas a ideia é que você opte cada vez mais e entenda mais sobre as suas emoções, sobre o que você está sentindo ali, e tenha uma liberdade de escolha e saber escolher, né? E aí acho que uma confusão enorme que a galera faz também, Dani, e aí entrando muito em coisas que eu até mesmo vivi e vejo muito, é o ato de comer pouquinho para emagrecer, né? Quase não comer literalmente para emagrecer ou fazer uma refeição no dia, dietas malucas muitas vezes, né? Acho que a mais maluca que eu já ouvi é a dieta da maçã, 7 dias de maçã e tal. Como é que isso funciona para o nosso corpo? O que que acontece com isso? Porque a gente vai brincar ali com uma coisa que também é perigosa, né? Tentando achar uma solução mágica e um resultado muito rápido. E eu acho que isso também tem consequências muito grandiosas para as pessoas. Yuri, assim, para todo problema complexo existe uma solução clara, simples e errada, né? Não dá para a gente tentar simplificar o processo de emagrecimento com dietas da moda. A gente precisa entender muito profundamente o paciente, né? Então, assim, qual que é o primeiro passo? Dentro de um contexto de emagrecimento, a gente precisa entender que emagrecer é contraintuitivo, tá, Yuri? O seu organismo, seu hipotálamo, que é essa região primitiva relacionada à fome, ele também é a região de autopreservação. E a autopreservação inclui a gente ser capaz de estocar energia. E para a gente estocar energia, a gente precisa de tecido adiposo. Ou seja, para o cérebro, é absolutamente contraintuitivo o ato de emagrecimento. É como se fosse uma interpretação de autodestruição, que ele vai tentar de todas as formas proibir, assim, não deixar que aconteça. Então, dado que o emagrecimento é contraintuitivo e o cérebro vai jogar contra, a gente precisa entender muito bem esse perfil de paciente. Só para te dar um exemplo de como o cérebro atua, a cada 1 quilo que o paciente emagrece, o cérebro, o hipotálamo, aumenta a sua fome em 100 calorias. Se o paciente precisa emagrecer 10 quilos, Yuri, é como se o cérebro emitisse para o paciente o impulso dele comer 1.000 calorias a mais. 1.000 calorias a Que mais. incrível! É totalmente contraintuitivo. Por isso que para o paciente com obesidade, o medicamento ele é tão importante, porque ele vai dar a base para que a gente consiga construir os hábitos de vida, né? Isso daí é um exemplo, mas voltando, né? Então, como que a gente faz? Dado que o cérebro vai jogar contra, eu preciso entender esse paciente. E o que que eu preciso entender? Eu preciso entender o triângulo. Então, eu preciso entender o comer fisiológico dele, mas eu preciso entender o comer emocional, quais emoções que estão associadas. Se ele é um paciente que condiciona as emoções à alimentação, e aí isso também entra como uma estratégia para depois a gente falar, mas então eu preciso entender se ele é um paciente que é condicionado a, diante das emoções, ele buscar os alimentos, e dado que ele vai talvez buscar os alimentos para satisfazer as emoções, ou seja, comer as emoções dele, como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso de uma maneira volumétrica ou ele vai fazer isso de uma maneira mais beliscadora? Quando você entende esse triângulo do paciente, aí você começa a pensar nas estratégias, que podem ser a inclusão, talvez, de um jejum intermitente para o paciente que tolera bem, talvez um paciente volumétrico, pode ser.
Mas com certeza o jejum intermitente não vai ser uma boa escolha para o paciente beliscador, porque o Sim. paciente beliscador não consegue fazer jejum. Se eu coloco esse paciente para fazer jejum, eu faço gatilho para ele talvez ter um episódio lá na frente de uma alimentação muito pior, porque ele vai ficar o tempo inteiro pensando em comida. Ele é beliscador, né? Então, seguir dietas da moda, buscar essas resoluções simples para problemas complexos é o pior fator relacionado à não adesão das dietas. A dieta ela precisa ser fácil, ela precisa ser coerente e ela precisa envolver a dinâmica do paciente, ela precisa respeitar aquela dinâmica que o paciente já está acostumado. O paciente ele não vai tolerar sair muito da rotina ali, primitiva dele do comer operativo. Então, quando a gente entende isso e estrutura a alimentação, aí a gente consegue ter um tratamento efetivo, de longo prazo, que esse paciente consiga controlar o comer hedônico, o comer emocional e até mesmo episódios aí de transtornos alimentares dentro de um contexto óbvio de tratamento mais profundo. Mas o primeiro passo, assim, é ter muito cuidado com essas dietas, porque elas podem jogar muito contra, né? Se a gente estiver diante de pacientes que não toleram, isso pode até no futuro, e você sabe muito bem, Yuri, virar gatilho para outras questões relacionadas ao ato de se alimentar.